obrigada mais uma vez pela oportunidade a todos vocês da Casa de Maria que estão me ajudando a ter essa oportunidade de estar aqui, colocando essa reflexão para vocês, do meu entendimento, e que vocês sejam iluminados para que sirvam para todos nós, né? A espiritualidade, ela trabalha justamente nisso, para que a gente evolua constantemente todos os dias de nossas vidas. Esse é o trabalho mais lindo do Espiritismo, né? É a nossa transformação. É a gente se doar para nos transformar todos os dias. E aí a gente trabalha hoje o livro Fonte Viva, que é um livro de abertura, geralmente, de muitas casas espíritas, não sei se todos frequentam ou quem está vindo pela primeira vez seja muito bem-vindo. É um livro de abertura, de harmonização. Um livro maravilhoso, como se fosse uma cartilha para nós, de coisas boas, de como a gente deve colocar na nossa vida, de como a gente deve servir, de como a gente deve nos melhorar, nos transformar. É uma cartilha maravilhosa, mas que a gente às vezes não presta muita atenção. Porque o que fala ali atrás, às vezes a gente está distraído, ou a gente está doido que comece a palestra, ou a gente está doido que comece a fluido, e aí a gente às vezes não se dá conta. E é a coisa mais normal, está tudo bem, é assim mesmo. Mas é tão bom quando a gente se depara para ler detalhadamente aquele texto que é magnífico, igual esse de hoje, que foi um presente, eu agradeço ao tema de hoje, que é alguma coisa, e que eu achei muito curioso. Eu falo, gente, alguma coisa. E eu não tinha parado, quantas vezes deve ter lido esse tema aqui de abertura, quanto tempo que a Casa de Maria trabalha com esse livro na harmonização. Quantas vezes eu devo ter ouvido, mas não percebi. Não parei para prestar atenção em tudo que estava escrito nesse tema, alguma coisa, que é maravilhoso. Primeiro que ele começa falando do Evangelho de Lucas, dizendo que Jesus, né, não veio para os sãos, e sim para os enfermos. Então, já tem esse pedacinho maravilhoso, que já é para a gente refletir. Por que será que Jesus colocou isso? Que ele não veio para os sãos, veio para os enfermos. E aí, quando a gente pensa em enfermos, a gente acha enfermidade física, né? A gente pensa logo nas doenças. Enfermos somos todos nós. Todos nós somos enfermos. Ele veio para os pecadores, para os enfermos, para os errantes, que somos nós. Por quê? A gente erra muito e é necessário esse erro para a gente. É necessário para o nosso crescimento, é necessário para a nossa evolução, é necessário para o nosso entendimento e para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, nossos erros são necessários. Mas não é necessário que a gente fique martelando lá no que já passou, no que já foi errado, que já aconteceu. Então, a gente precisa deixar o que foi errado lá atrás e fazer alguma coisa. Assim como Jesus fez o tempo todo. Ele veio para nós para nos dizer exatamente isso. Faça alguma coisa. Alguma coisa por você. Alguma coisa para o próximo. Alguma coisa para o mundo. Então, é de uma amplitude tão grande esse capítulozinho 28, que é o item 28, que é pequeno, que eu trouxe para vocês, mas tão amplo, que abrange tanta coisa maravilhosa na nossa vida, e que a gente necessita fazer alguma coisa o tempo todo. Porque quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente faz para nós.
quando a gente faz para o outro, a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende. E a gente necessita que o outro faça para a gente alguma coisa. Então, olha só como que gira isso, né? Como você faz alguma coisa para alguém, é certo que você necessita que alguém faça alguma coisa por você. E isso é uma constante em nossa vida. E é isso que a gente faz com que o mundo se torne melhor. Olha quantas pessoas até hoje, né, nesse ano que nós estamos, não fizeram alguma coisa para melhorar o mundo. Algumas coisas foram feitas para melhorar o mundo. Começou lá atrás, até quando um simples professor desejou ser professor. Ele fez alguma coisa quando ele pensou assim, eu preciso passar esse ensinamento para alguém. Então ele pensou, fez alguma coisa. E assim surgiram inúmeros professores. E desses inúmeros professores, algumas outras coisas foram surgindo no mundo. Aí veio um professor de Libras para ajudar aquele que não conseguia se comunicar por causa da audição ou por causa da fala. E aí ele falou, eu preciso aprender isso para passar, para ser mais fácil para aquele que precisa. Então, olha quanta coisa maravilhosa tem em mim a gente fazer alguma coisa. Eu vou passar para vocês terem. E vou ler junto com vocês. Se não der para todo mundo, alguém lê aí juntinho com alguém. Aceita a paz, faz quem favor. Obrigada. Aí vão passando para a gente poder acompanhar essa coisa maravilhosa. Da partezinha do capítulo, né? Do Evangelho de Lucas. E a gente começa o que Emmanuel quis dizer para a gente. Aí a gente vai agora ouvir os detalhes lindos que Emmanuel colocou nesse capítulo 28, dizendo alguma coisa. Quem sabe ler, não se esqueça de aparar o que ainda não se alfabetizou. No caso, quando eu dei o exemplo dos professores, e não só os professores, como tantas pessoas que não são professores ali no diploma, mas ajudam outros que não sabem. E olha a importância disso, olha quanta coisa boa vai acontecer na vida dessa pessoa que está sendo apreciada com a alfabetização, a leitura. Ela ir no mercado e conseguir entender o que é aquilo ali. Dela poder ver um cartaz e conseguir entender o que está escrito. É lindo. Então, é alguma coisa. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Então, quem já tem todo esclarecimento, que você possa ajudar o outro na interpretação, no esclarecimento, a fazer com que ele entenda aquilo ali, aquela frase, o que está dizendo. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente, que é muito necessário. Se você goza de uma saúde plena, que nós não temos a saúde plena ainda, mas temos uma saúde às vezes melhor do que a do outro. Então, se a gente está falando, se a gente está andando, se a gente está se comunicando,
Se a gente sente uma dorzinha pequena ali, vamos ajudar aquele outro, de alguma forma, que está acamado, ou que está enfermo, que está no leito de hospital, e que às vezes precisa só de uma atenção, uma visita, que às vezes não vai, não é? Só de um olhar carinhoso de alguém. Então, que a gente tenha isso. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-lhe das trevas. Essa é uma ajuda magnífica que nós necessitamos ainda, mas a gente pode ajudar muitos com essa fé, mostrando Jesus, mostrando que Deus é puro amor e bondade e que pode fazer tanto por nós e para o outro. Então a gente passar um pouco dessa luz que está dentro de nós, que é Jesus, que é Deus, a gente passa para que o outro consiga ir abrindo os horizontes, iluminar um pouquinho do outro que ainda não tem nada, ou não percebeu essa responsabilidade que Jesus tem com a gente, conosco, com todos nós. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna. Às vezes a gente passa e vê alguém pedindo uma esmola, muitos passam sem perceber, muitos passam e jogam a esmola, e poucos às vezes dão um sorriso e falam: não tenho nada para te dar, mas te desejo um dia abençoado. Às vezes era isso que ele precisava naquele dia. Naquele dia, às vezes, ele não precisava daquela moeda que você ia jogar, mas ele precisava que você fizesse isso, olhasse para ele, dissesse para ele: eu estou te vendo, você existe. Posso tentar algo para você? Você quer um quintal para caminhar? Você pode lavar uma roupa? Você pode fazer alguma coisa, dando algo de digno para que ele às vezes saia daquela situação. Às vezes é isso que ele quer, sair da situação de pedir esmola. Mas muitos preferem às vezes criticar e falar assim: não, é assim que ele prefere ganhar, é assim que ele gosta. É assim que ele vive, ele não gosta de trabalhar. Será que você parou para perguntar se ele não gosta de trabalhar? Você teve esse olhar? Que a gente sempre possa fazer alguma coisa. A crítica não vai ajudar em nada. Quem estime a prática da caridade, compadeça das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. O quanto é necessário a gente nessa vida é ajudar com a prece. Às vezes você quer que o outro não se aproxime de você de alguma forma, por raiva, por tantas outras coisas, como você ter se aborrecido com aquela pessoa, com os atos que ele pratica, né? Porque aquela pessoa é chata, é ignorante, é grossa, é estúpida, e tantas outras coisas. Às vezes você não quer se aproximar daquela pessoa. Mas a prece, ela chega até a pessoa de alguma forma. Mas que seja uma prece que venha de dentro, que venha do seu coração. Que você tenha esse entendimento, que vai fazer uma prece para aquela pessoa, porque você não quer chegar perto, mas você quer que algo de bom aconteça na vida daquela pessoa. Então a prece é uma das luzes que a gente pode acender para o outro e para nós. Quem já esteja entesourado à humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Então, que as pessoas que já têm alcançado a humildade, que jamais se afaste do orgulhoso, porque é o orgulhoso que vai ajudar com que essa humildade seja transpassada.
Porque se você se afastar do orgulhoso, você não vai modificar em nada a vida dele. Simplesmente ele vai continuar sendo orgulhoso. Então, que os humildes consigam sempre estar perto de um orgulhoso, para que ele consiga colocar algo, semear algo, para que aquele orgulho um dia venha acabar. Isso somos nós, todos ainda orgulhosos. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Então, quem já tenha essa bondade, que insista, nessa assistência aos que não têm, pois nossa essência, ela é a da bondade. A essência que nós carregamos, que nós viemos com ela, é a essência divina. Ela só é o bem. Então, aquele mal está acontecendo por algum motivo, e que a gente possa ser esse detentor. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarda a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Se você está num momento de alegria, se você está vivendo mais alegria do que tudo, divida, que é tão bom você conseguir arrancar um sorriso de uma pessoa que está ali com um olhar tão triste, com um olhar solicitando ajuda, solicitando amparo. Então, que você vá com esse sorriso e dê bom ânimo. Ajude aquela pessoa a se animar, a ter um pouco de alegria também. Preste atenção no triste para que ele consiga se alegrar algum momento. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, olha só, quanta coisa foi colocada aqui, que a gente pode fazer alguma coisa principalmente por nós. Principalmente por nós, que é o finalzinho que ele coloca, que é a felicidade comum. Que a gente só vai estar extremamente feliz de verdade quando todos estiverem. Porque se seu amigo está triste, você vai ter essa felicidade plena. Se o mundo sofre, você vai ter essa felicidade plena. Se ainda existe guerra, se ainda existe fome, se ainda existem tantas coisas no mundo, você vai conseguir ter toda essa felicidade. Então aqui nós vamos ter muitos momentos de alegria, muitos momentos bons, muitos momentos para ser divididos com coisas muito maravilhosas, mas a gente necessita que todos façam alguma coisa nessa coletividade para que a gente um dia lá na frente viva essa felicidade plena, que não está em nada material. Essa felicidade plena está dentro de nós, que é quando a gente enxergar a plenitude que é reconhecer que nós temos Jesus, que nós temos Deus, que Deus habita em nós. Mas nós precisamos dessa coletividade, sempre de alguém fazendo alguma coisa. Então, que façamos como Jesus que nos ensinou, sempre trabalhando para o outro, mesmo que a gratidão não venha, mesmo que ninguém te estenda a mão, mesmo que as pessoas te critiquem por alguma coisa, mas que você faça o que o Mestre ensinou, para que assim possamos chegar ao caminho da evolução. E o Espiritismo, ele tem essa parte maravilhosa, que ele nos convida a esse esforço diário. É um esforço diário da gente se transformar, da gente se melhorar a cada dia, da gente tropeçar ali e o outro fazer alguma coisa por nós para que a gente evolua, para que a gente veja que aquela pedra estava ali necessariamente, justamente para a gente tropeçar e aprender com aquele tropeço, aprender com os obstáculos da vida, aprender com as dificuldades da vida. Tudo isso é muito necessário para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento.
prestar atenção em quantas pessoas fizeram alguma coisa por nós. Eu dei o exemplo dos professores, e assim são todos os exemplos da nossa vida. Se o mundo hoje é melhor, é porque alguém deu o primeiro passo de fazer alguma coisa. Certo disso? Se a vacina, né, da Covid chegou até a gente, alguém pensou primeiro em fazer alguma coisa e se uniu coletivamente. Vamos fazer alguma coisa. Né? Quando descobriram lá que a acupuntura é maravilhosa, alguém botou aquilo primeiro. Olha, gente, a acupuntura ela é válida, ela funciona. Vamos lá, vamos fazer. Alguém fez alguma coisa. Aí aquele estudioso estudou, colocou. Então, fez alguma coisa. Imagina se a gente não tivesse essa amplitude de coisas maravilhosas. Então, alguma coisa é isso. E nós devemos continuar nessa evolução, fazendo alguma coisa por nós e pelo outro, sempre. Porque é necessário para a nossa melhoria, para a nossa transformação, para a nossa felicidade, para a gente entender um dia o que é realmente felicidade. E estamos num mundo maravilhoso que evolui a cada dia com coisas maravilhosas. Imagina o que Kardec fez por nós, colocando aí o Espiritismo, para que a gente entenda. Imagina se ele guardasse somente para ele. Ah, eu sei da existência dos espíritos, sei que eles podem se comunicar, mas vou ficar aqui, ó, caladinho, quietinho. Olha quanto que a gente já perdeu. Olha quanta coisa maravilhosa, quanta coisa boa o Espiritismo traz para a gente. E vocês são tão maravilhosos que hoje estão fazendo alguma coisa com vocês. Vocês estão aqui. Então hoje vocês estão fazendo alguma coisa. Então que a gente se mexa sempre fazendo alguma coisa por nós e pelo outro sempre. Eu trouxe uma musiquinha, que eu falo com a hora, mas vai dar tempo, porque ela é curtinha. É uma musiquinha para a gente prestar muita atenção na letra, porque ela traz um pouquinho disso para a gente. Se depender da gente, o mundo melhora todos os dias. A gente aqui não presta muita atenção e muitos que não fazem alguma coisa. Mas a tendência é que muitos façam alguma coisa. E isso vai melhorar todos os dias, até que a gente alcance aí um mundo de muita melhora, um mundo de muita regeneração, porque nós estamos fazendo alguma coisa. Então, eu vou colocar essa musiquinha para vocês. Se estiver muito baixo, vocês falam? Tá dando para todo mundo ouvir? Espera, gente, dias melhores para sempre. Isso não é um fake. Né? Dias melhores para sempre, sim, eles virão. Haverá uma hora que todos vão começar a pensar de uma forma melhor, de fazer alguma coisa pelo outro. Então, porque nossa essência, é o que eu falei, nossa essência é sempre o bem. Porque nossa essência é divina. Nós todos somos enfermos ainda. Todos estamos no caminho. Nossa alma se encontra enferma, né? Nossa alma se encontra. Então, nossas experiências, elas possibilitam a cura do nosso espírito. Então, que a gente reflita tudo isso hoje, para que a gente encontre esse mundo melhor, esse mundo de regeneração. Mas depende muito de nós. Depende do que cada um faz. Depende disso que a gente está falando, né? Depende que a gente faça alguma coisa. Então, que eu possa
para que todos possam fazer alguma coisa, que todos tenham sempre alguma coisa, porque nós temos. Não pense nunca que eu não tenho nada a oferecer. Nós temos tudo a oferecer. Cada um de nós tem muita coisa a oferecer. É uma amplitude de coisas que, se a gente olhar para o nosso